paz do Senhor, meninas. Às vezes dá uns negócios sim que eu não consigo fazer tudo no tempo, né? Começo o vídeo com uma cara engraçada. É porque sou eu mesma que filmo, eu que edito, eu que faço tudo sozinha. Até porque eu produzo, eu distribuo, eu atuo, eu tudo. E hoje a gente vai falar sobre as portas. E aí, eu achei interessante que o texto que o presbítero Luiz se baseou, Apocalipse 3:20, fala que, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele, eu cearei ele comigo. Aqui, esse trecho fala em respeito à igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse, no final, as 7 igrejas da Ásia e tal. E essa igreja de Laodiceia é aquela igreja que ela não era fria nem quente. Que o Senhor falou que, por não ser fria nem quente, que ele a vomitaria. E aí ele foi discorrendo acerca das portas. Hoje eu vou ter que dar uma lida, porque o estudo hoje está um pouco diferente do que normalmente é. E ele vem discorrendo acerca das portas. Eu não vou falar de novo das portas, porque vocês ouviram na pregação, né? E ele ficaria chato sem autenticidade. Mas eu vou compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Sobre a igreja de Laodiceia. Quando Jesus fala que eis que estou à porta e bato, o que eu entendo? Eu entendo que se ele está à porta e está batendo, ele não está dentro. Repare que isso se refere a uma igreja. Então, uma igreja que era rica, proeminente, conhecida, que tinha louvor, adoração, tinha pregação, tinha movimento, tinha várias coisas. Só não tinha Jesus. Oh, como é que pode? Podendo. E aí, eu assistindo a pregação, eu vi. E o Senhor me fez lembrar algumas coisas que assim, algumas coisas que a gente, que no caso, na minha época, da minha época de criança. Eu tenho uma prima, o nome dela é Luciana. Eu sempre fui uma pessoa muito geniosa, mas eu não era eu não era rebelde. Eu era geniosa, eu tinha opinião, eu manifestava a minha opinião, mas assim, eu era assim, muito de ponderar, de colocar a minha opinião, mas eu não era aquela pessoa rebelde de falar, não vou fazer e tal, não faço, não sei o quê. Não era muito assim, não. Até porque na criação daquele tempo da gente, quem é que tinha tempo, quem é que tinha essa confiança de ser assim, falar que não vai fazer, no nosso tempo? Mãe e pai falavam, a gente dizia que não ia fazer, ninguém nem tinha essa ousadia, né? É o caso, também foi, eu sou dessa criação. E aí eu lembro que essa minha prima, ela era bem rebelde. Era engraçado que a gente usava muito short, blusa, hoje se chama cropped, na nossa época era mini blusa, né? E a gente, assim, gostava muito. E eu lembro que a minha avó, a minha prima, às vezes ela pegava e colocava o short bem curtinho, aparecendo assim, a popinha do bumbum. E a minha avó, gente, a minha avó falava sempre, ela tinha uma frase que ela falava assim, você vai assim? Aí Luciana, eu vou, o que tem? Você não vai assim, você não vai dar gosto aos inimigos. Minha avó falava sempre isso. Irmãs, e quantas vezes a gente tem tido atitudes por portas na nossa vida que estão abertas e a gente ainda não conseguiu fechar. E aí a gente fica triste porque desagrada a Deus, a gente entende que é pecado, a gente sabe que são práticas que precisamos abandonar. Mas essa frase tem falado muito ao meu coração, porque a gente ainda não atentou para o pequeno detalhe que, além de ser pecado, além de desagradar a Deus, além de desvalorizar nossa comunhão com Deus, além de entristecer o Espírito Santo de Deus, e por aí vai, a gente ainda está dando gosto aos inimigos, ou melhor, ao inimigo da nossa alma. Gente, quando eu lembrei disso, eu falei, é verdade, a gente não pode ter essa prática. A gente tem que pensar que tudo, em todas essas coisas, mas a gente também tem que lembrar que a gente, além de tudo isso que a gente já sabe, que entristece a Deus, que desvaloriza a nossa comunhão com Deus, que é pecado, que afasta a gente de Deus, a gente ainda dá gosto pro inimigo, gente. Aí eu falei, não, gente, que isso? Não pode, a gente não pode. E eu tenho pensado muito sobre isso.
outra coisa que o Senhor tem trazido à minha memória, eu achei muito legal quando ele falou da porta da memória, porque a nossa história, ela nos faz ser quem nós somos hoje. A minha história, tudo que eu vivi na minha vida, me faz ser a pessoa que eu sou hoje. Se você me olha e fala assim, você é uma mulher forte, André é forte, é por causa de uma história, uma caminhada de vida. E isso tem feito que vocês me achem forte, porque eu particularmente não me acho, mas isso é outra pregação. E outra frase que eu tenho achado sensacional, porque eu vi quando ele falou sobre se aproximar do mundo e fazer certas concessões, irmãs, quando vocês falavam assim, mãe, posso ir na festa do fulano? Aí a sua mãe falava assim, não, que a lei não é ambiente pra você. Aí você respondia assim, mas todo mundo vai. Qual era a frase que você ouvia? Exatamente. Você não é todo mundo. Então, que a gente venha lembrar das coisas que a gente aprendeu lá na nossa infância. Você não é todo mundo. Vai dar gosto ao inimigo. E a gente possa lembrar dessas coisas e realmente ver que tinha sentido. Ainda que eu, particularmente, não fui criada por alguém que conhecesse a palavra de Deus, né? Como eu conheço e tal. E ainda que naquela época fazia sentido, parecia uma coisa assim, né? Puxa vida, mas, gente, se a gente analisar essas frases, elas são aplicadas até hoje na nossa vida com Deus. Nós não somos todo mundo. Nós somos únicas. E Deus tem um jeito especial com cada uma de nós. Cada uma tem um talento, tem um jeito, uma história, uma vida. E a gente não é todo mundo. A gente não pode se comparar nem se equiparar. E a gente também não pode querer se nivelar com todo mundo pra gente não ser antipática, pra gente não ser desagradável. Entenderam? A gente tem que falar a verdade e a gente tem que buscar agradar a Deus. Agradar o resto é consequência. Vai acontecer. E outra coisa que é muito interessante, vai dar gosto ao inimigo? Não. A gente não pode dar esse gosto ao inimigo, não. E isso fala em termos de... Na minha vida, né? Eu falei, caramba, é verdade. Então, começa a lembrar dos ensinamentos que você vinha recebendo dos seus pais, em termos de padrão moral, de comportamento. Começa a ver se você não faz sentido. E mesmo que eles não conhecessem a palavra, você já vê Deus te educando através dos teus pais naquela época. E que nós possamos ficar atentas para isso. Porque realmente é um momento de reconstrução. E quando a gente lembra, né? E a gente se olha e a gente lembra, a gente avança sem desistir, porque a gente sabe que é para um propósito muito importante, tá bom? Um beijo.